Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o risco de influência das facções criminosas nas eleições deste ano. A entrevista foi gravada. Nosso entrevistado é o jurista Walter Fanganiello Maierovitch, presidente do Instituto Giovanni Falcone de Combate ao Crime Organizado. E eu tenho um lembrete. A TV Gazeta agora está na NET de Brasília e do Rio, nos canais 187 e 687. Agradeço muito, Maierovitch, estar conosco. E o assunto é algo que pouca gente, acho que acompanhou, ouviu, e eu faço questão de conversar sobre isso. Eu vi uma entrevista sua em que admitiu a possibilidade do PCC de São Paulo, conhecido como o primeiro comando da capital, exercer, ou ter um impacto sobre as eleições desse ano. E eu quero saber como é que chegou a essa constatação. Sim. Por várias razões. A primeira, porque eu estudo há anos, há mais de 30 anos, essas organizações criminosas. Então, não só o PCC, mas toda organização, Maria Lídia, que tenha controle de território. E no Rio a gente tem, e em São Paulo também, periferia de São Paulo. Toda organização que tem controle social, controle da sociedade, toda organização que tem força e que difunde o medo e gera o que nas pessoas? O silêncio, a submissão pelo medo. Todas essas organizações, isso o mundo inteiro sabe, tem potencial para influir nas eleições. E se a gente pensar que essas organizações são pré-mafiosas, a gente tem que dar uma olhada no Código Penal italiano e na vida italiana. O Código Penal italiano coloca uma agravante na pena quando uma organização dessa, pelos seus membros, consegue influenciar nas eleições. Se a gente pensar, vamos dar um passo para trás na história, com relação à Sicília, onde a democracia cristã, que depois da Segunda Guerra Mundial foi hegemônica, onde é que ela conseguia votos? Na Sicília, pela máfia, pelo poder de intimidação da máfia. E o que aconteceu a partir do momento de uma ruptura entre a máfia e a democracia cristã, porque a democracia cristã não conseguia parar a lava-jato, vamos chamar assim, que é todo o maxi-processo e que envolvia esses mafiosos que têm poder forte e corruptor. O que aconteceu? A democracia cristã teve uma votação ridícula. E aqui no Brasil, como é que se daria a influência das facções criminosas, no caso de São Paulo, do PCC, nas eleições? Existe um autor siciliano chamado Leonardo Sciascia, já falecido, e é jornalista também. Ele escreveu que as pessoas percebem a ausência do Estado e se solidarizam pelo medo. Então, nas organizações que têm controle e domínio do território, de bairro, de periferia, as pessoas que se sentem desprotegidas pelo Estado, veja a situação do Rio de Janeiro hoje, elas silenciam e se solidarizam. E em São Paulo? Também, principalmente na periferia de São Paulo. Basta se a periferia se verificar, se constatar. Tem até um documento que eu consegui cópia, que foi encaminhado nada mais, nada menos do que ao cardeal arcebispo de São Paulo, no sentido da infiltração dessas organizações criminosas, nós estamos falando de PCC, em festas da igreja, em quermesses e etc., na periferia. Então, e a igreja reagiu, agiu? Aí eu já não sei quais os canais, mas essa situação permanece. Então é um poder de influência que a gente vê muito e que se conhece por livros, principalmente na Itália, dada a influência das máfias. E qual o interesse das facções? É eleger candidatos? Não, é apoiar candidatos que evidentemente não têm ficha suja, e depois ter benefícios em troca. Essa é a mecânica, porque todo Que tipo de benefício? Exemplo. Controle de área, o quê? Sim, não, pressões no sistema penitenciário,
para se ter facilidades, por exemplo, todo tipo de benefício na própria região, se manter a polícia fora de periferia, continuarem a manter o controle territorial e social. Esses são os benefícios e, evidentemente, o que eles exploram? Exploram o mercado de drogas, de armas, de munições, de coação em cima das pessoas, para se vender um botijão de gás. No Rio de Janeiro, a TV Gato e assim por diante. Então, isso tudo, essas organizações fazem, porque a única ideologia que tem uma organização dessa é o lucro. Agora, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não gostou nem um pouco das suas declarações nesse sentido, lamentou, inclusive, que o senhor tivesse falado, e argumentou que em São Paulo não existem áreas desse tipo, controladas por criminosos, onde a força policial não entre. Parece que eles não aprenderam a lição quando eles diziam que o PCC não existia, e a gente viu o que o PCC fez no estado de São Paulo, principalmente na capital, deixando as pessoas, o estado de joelho, as pessoas com medo. Será que eles esqueceram disso? É o mesmo tipo de declaração, é a mesma coisa. É a política, infelizmente, a política do avestruz, de enfiar a cabeça num buraco e achar que não tem nada em volta. Será que eles nunca viram a periferia? Será que eles não percebem que São Paulo, por esse medo, por esse temor que se difunde, ninguém mais anda à noite nas ruas? Será que eles vão ter que esperar de novo um acontecimento igual ao que nós assistimos, quando na véspera dessa grande parede, desse movimento nos presídios e ataque à cidade de São Paulo, o secretário disse que o PCC era uma criação da imprensa? É a mesma coisa. E eu agradeço muito sua entrevista, Walter Fanganiello Maierovitch. Muito obrigada, muito importante tudo o que foi dito para a nossa reflexão. Uma boa noite, obrigada. Boa noite.